Olá, nós estamos hoje em o Mais AMBRcast e dessa vez um convidado muito especial. Um convidado que vem do Nordeste para brilhantar a nossa festa junina e nada mais nada menos do que Santana, o cantador. Santana, um prazer imenso tê-lo aqui para brilhantar a nossa festa, né? Muito obrigado mesmo por Paulo, ter essa oportunidade de participar aqui com a gente, né? E nós estamos falando de Cícero Pereira de Souza, natural de Juazeiro do Norte, no Ceará. Isso. Né? Santana, como é que você encontrou o caminho da música? A música, você sabe, a família Feitosa, que é do meu pai, ela tem um envolvimento com a arte que é um negócio sério. Muitos, por exemplo, Radegundes Feitosa era um instrumentista maravilhoso, que foi considerado o maior trombonista do mundo. Tem Zé Marculino, tem Costinha, e muitos outros, Severino Feitosa. E a família do meu pai é muito envolvida com arte. Que é mistura com Alencar, Rodovalho, Sampaio e Saraiva. Aí mistura. Seu pai era artista? Meu pai cantava muito bem. É tanto que meu avô, o pai da minha mãe, não gostava do meu pai. E quando se referia a meu pai, dizia, daquela raça dos Feitosa, só o que presta é a voz. Então, a família Quase um profeta. Aí vem essa coisa do envolvimento com a arte, né? E já vem no gen. É isso. Aí eu ouvia minha mãe cantar. Minha mãe é dos Pereira Brito, do Crato. Certo. Cantava muito bem também. Então eu ouvia a mamãe cantar. Papai tinha uma voz belíssima, uma voz, sabe, anasalada, muito parecida com a do Luiz Gonzaga, a voz do meu pai. Então a gente vivia naquele ambiente. Agora, coragem para assumir o lado artístico, muito poucos tiveram. Porque me parece que o seu trabalho inicial era bancário, né? Antes de ser bancário, eu era vendedor de medicamentos, certo? Vendia medicamento em grosso. E depois passei num concurso do INSS, não fui, e passei no do Banco do Estado de Pernambuco. Foi onde eu assumi. Aí eu morava em Juazeiro, aí fui para Recife. Certo. Aí no Recife fiquei. Estou em Pernambuco desde 79. Eu só vou no Ceará, meu Cariri, a passeio. Certo. Santana, quem foi o seu grande influenciador musical? Todo músico tem que ter uma influência. Quem é a sua grande influência? Veja bem, minha grande influência é Luiz Gonzaga, de quem eu me tornei amigo particular. Certo. Então eu aprendi muito com ele, então tentando aprender ainda. E Gonzaga na verdade, eu tive a influência principal dele. Isso é um fato. Agora, teve Maria Bethânia, na questão do recital. Sim. Teve João Bosco, sim, que eu acho muito bonito aquele canto árabe de João Bosco. Sim. Fagner, também. Sim. Belchior. Sim. Belchior, muito forte também. Cearense de qualidade. Pois é, e esse povo todo que eu... Sim, e tem um catingueiro chamado Elomar, que são figuras que, apesar de meu trabalho talvez não resplandecer o que eles preconizam, assim, na questão de vocal, de estilo musical, mas que eu senti intrinsecamente a influência deles. Aquele jeito, sabe? Certo. O jeito sertanejo. Certo. Então, tudo isso, a gente realmente é uma coxa de retalho. Sim. Mas tem aquele viés principal, sim, que é Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Sim. Você teve contato com o Luiz Gonzaga? Convivi de perto. Gonzaga. E brincando, como diz João Cláudio, a gente era amigo de cagar junto. E é um grande aprendizado, né? Demais, sempre. Luiz Gonzaga, um grande aprendizado. Ele teve um papel extremamente importante na nossa música, não é? Porque Luiz Gonzaga, ele é o verdadeiro criador do forró, pelo menos da zabumba, do triângulo e da sanfona, é criação dele. É criação dele. E ele nunca cobrou um tostão de royalties pela utilização desse engenho. Sim. Mas só que tem um detalhe também. Ele criou 4 ritmos musicais. Criou o baião, sim, criou a marchinha junina, sim, criou o chachado. Porque é a batida do chachado. Isso é invenção dele. Sim. E criou o forró. Sim. 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 Ele pegou uma célula do chorinho e uma célula do baião. Aí misturou as duas e nasceu esse ritmo que ele denominou de forró. Porque até então, o forró era só gênero. Nesse gênero aí tinha coco, sim, tinha samba de latada, machinha, tal. Baião, maracatu, se chamava forró.
E o forró vem de forró-bodó. Não é de forró. Não tem nada de forró. Existe uma verossimilhança da criação do galpão, verdade, de colocar verdade. o nome forró. Tranquilo, o inglês fez isso, né, quando estava implantando as ferrovias. Existe uma música existe uma música do Geraldo Azevedo que não é que fala sobre isso. Parece que é de Capinã e Geraldo, eu não tenho bem certeza. Isso. Aí, o forró vem de forró-bodó, que é uma corruptela de faux-bordon. Que é uma palavra francesa. Tá. Por que faux-bordon? O faux-bordon para os franceses é uma coisa sublime. Sim. É uma festa linda. Sim. Só que, como Napoleão invadiu Portugal, o português ficou à míngua, que o rei fugiu para o Brasil. Sim. O português, quando queria ferir a alma francesa, dizia, quando via uma confusão, dizia, é o faux-bordon. É o faux-bordon. Terminou virando farbordão, forbordão, aí por último forró-bodó. Farbodó e forró-bodó. E mais contractamento, forró. Aí forró, nós, né? Nós colocamos. A gente simplifica tudo, né? Isso. Tanto que o ogente, que é por influência do galego, é oxente. Sim. Oxe. Isso é oxe hoje. Oxe. Tá tudo abreviado. O nordestino é muito sintético nessa história, é muito prático. É uma das características, né? Essa época no Nordeste é época fantástica, Natal, festa junina, né? Festa junina pra tudo que é lado. Lá em Pernambuco a gente deseja Feliz São João e Próspero São Pedro. Verdade. Eu tô aqui em Brasília há 33 anos e senti muita falta do feriado junino, porque no Nordeste o São João é feriado. São João e São Pedro, são dois feriados. Né? São dois feriados e muito movimentado, e não adianta trabalhar, porque ninguém fatalmente ninguém fatalmente ia trabalhar. Uma quantidade imensa de cidades com suas festas juninas. E o Natal nordestino, Paulo, ele começa em maio. E a família sai de casa. É diferente do Natal convencional, que fica todo mundo em casa. Né? Então, o consumo e a junção de famílias começa em maio, junho e até julho, na festa de Santana. Então são 3 meses de movimentação da economia. É verdade. E outra coisa, o forró que a gente propõe é um forró que une as tribos. Por exemplo, quando eu, Marcel Melo, Petrúcio Amorim, Flávio José, o forró que a gente propõe é para juntar a família de 8 a 88. Todas as faixas etárias, todos os níveis intelectuais, todas as classes sociais, todos os credos se juntam no mesmo ambiente. E a família junta, o consumo cresce. Então você que patrocina, se ligue nesse fato. Santana, e como é que vocês convivem com essa evolução, não é, do forró? O forró tem forró aí, tá praticamente uma música sertaneja. Isso a gente tem visto. Qual é a dificuldade de se manter essa tradição musical? Eu, inclusive, não sei se foi o ano passado ou em anos anteriores, uma briga em Campina Grande, né, por uma valorização do São João. O São João de Campina Grande é bem internacional mesmo, é bem diferente, né? Mas o pessoal reclamando da valorização de pessoas que não necessariamente cantores que participam da cultura nordestina, dessa cultura junina e presente demais na programação. Como é que é isso? Como é que vocês veem isso? Existe sempre uma força que chamam de modernizar, né, as coisas. Sim. Aí eu me prendo à citação de Oscar Wilde, aquele poeta irlandês, né? Sim. Ele disse, nada mais perigoso do que a modernidade em demasia. Corre-se o risco de sair de moda muito rapidamente. Sim. Chico Sainz deu certo por quê? Porque ele respeitou a raiz. Claro. Se tornou um fenômeno. Claro. Alceu Valença respeita a raiz. O Luiz Gonzaga respeitava a raiz. Sim. Então, quando você constrói um edifício sem uma raiz, sem um alicerce firme, sólido, ele pode cair. Ele cai. Ele cai. Por isso que muitas modernizações atribuídas, evoluiu, não chega a lugar nenhum porque não tem verdade. É uma pena. Mas que é livre. Eu acho que o pensamento, o intuito criativo tem que ser respeitado. Né? Criar e tal. Sim. Aí muita gente diz, não, forró moderno. Mas moderno por quê? Porque tem guitarra? Luiz Gonzaga já fez isso. Nada de novo há debaixo do forró. Luiz Gonzaga já fez tudo. Sim. É incrível como ele tinha uma visão de futuro. Rapaz, o cara cria o trio nordestino, que é o equilíbrio pro ouvido humano. A sanfona, zabumba e triângulo. Repare. Daqui ficam os 3. A sanfona no centro. A sanfona do lado direito dela tem os teclados médio e agudo. E o zabumba é grave. Então são os 3 registros pro ouvido humano. Do lado esquerdo tem o grave do baixo. Tem o médio do gongue, que é aquele chocalho. E tem o agudo do triângulo. Então, por isso que é coisa de gênio, cara. É uma musicalidade bem colocada. Fica, bem colocada. Não perece. Bem colocada. E Ariano dizia, a cultura popular é morredora.
Sim. Agora, a gente também não pode deixar que matem, né? Sim, Né? sim. Mas existe, assim, da parte de vocês, por exemplo, Santana, Flávio José, os mais pé de serra, existe preconceito contra esses mais modernos? Eu vou citar aqui, não tem nenhum próprio conta, então, por exemplo, o Natan. Eu não conheço o trabalho de Natan, certo? Eu não conheço. Mas eu lhe digo uma coisa, é aquela coisa da liberdade criativa. Certo. Se o povo está querendo, tem que respeitar. O artista tem seu trabalho exposto. Se contrata quem quer. Verdade. Como dizia Chico Xavier, o telefone só toca de lá para cá. Sim. Você não obriga nenhum contratante a lhe contratar. Não. Sim. Agora, existe a força popular. Está ali exposto, sim. Contrata quem quer. Agora, eu acho que o gestor tem que ter cuidado. Porque a festa junina se tornou desse tamanho porque é diferente. E o que eu noto é que muitos gestores querem equalizá-la, igualá-la a qualquer festival que existe em qualquer parte do Brasil. Aí ela vai perder a essência, com certeza. Não, sem dúvida. E outra coisa, o forró raiz, ele passa por uma questão poética importante. A nossa proposta poética, modéstia à parte, é a melhor que tem. Não, sem dúvida. Desculpem os outros. Não, sem dúvida, com todo respeito. Né? Rapaz, o cara que diz assim, por exemplo, como a Cioli Neto disse, como é? Ixi, mano, eu vou cantar a música direto, a música feita pra mim, eu não. Ela diz assim: diga onde foi que eu errei, aonde vacilei, fiquei de fora. Se foi tudo uma ilusão, me dê meu coração, porque eu vou embora. Rapaz, que sem figura dúvida. Poética, que metáfora sem maravilhosa. Dúvida, sem dúvida. Quer dizer, é transformar a poesia em música. Exato. E talvez isso faça a diferença. Porque vem dos violeiros, né? Claro. Os violeiros é a base disso. Claro. Aí Luiz Gonzaga criou o baião dos violeiros, da batida no coxo da viola. Ele criou um estilo. Sim. E tem muita poesia transformada em forró. Ó, veja bem, Pinto do Monteiro. Sim. Lá da sua terra, da terra da sua mãe. Sim. Pinto disse: essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Olha aí. Pelo amor de Deus. Poesia é poesia, né? Eu me arrepio, bicho. Não, e eu Monteiro, isso direto, mas não tem jeito para não me emocionar. Monteiro é uma cidade de muitos poetas. Monteiro, aquela região dos meus amores, tem um caririense chamado Geraldo Amâncio, que é cantador maravilhoso, que ele diz: Monteiro dos meus amores, quando eu canto em Monteiro me sinto muito feliz. Monteiro deu Jansen Filho, deu Pinto, deu Diniz, um lugar com tanta estrela não é céu porque não quis. Não, e o poeta maravilhoso, é uma coisa maravilhosa. Né? Zé Marco Lino era aí de pertinho, né? Zé Marco Lino era de Sumé. E acho que o Luiz Gonzaga, quando escutou alguma música dele, já ficou, disse: não, vamos gravar quantas aqui. Tem dessa? Quantas tem dessa aqui pra gente gravar. Exato. E muitas vezes a gente tem a oportunidade de observar que às vezes o poeta não tem um grau de instrução muito grande, mas Pinto a poesia, a poesia João que é feita... João Paraibano, lá de Princesa, João Paraibano era analfabeto. Sim. O cara que diz, como foi que ele disse? Ele estava cantando em São Paulo com Sebastião Dias e Bastião terminou o verso dizendo assim: segunda-feira, essa hora eu estou passando em Afogados, que era o lugar que o João morava, lá, Afogados da Engazeira. Sim. Aí João disse: ao passar em Afogados, diga à minha esposa Bela que derramei 2 lágrimas sentindo saudade dela. Tive sede e bebi e a outra eu guardei para ela. Pelo amor de Deus, cara. Eu já tive a oportunidade... Que texto é esse? Não, cara? sem dúvida. Eu já tive a oportunidade de participar de uma disputa, né, entre o erudito e o popular. Né? Então, o meu concorrente estava fazendo versos eruditos, Vitor Hugo, Shakespeare, e eu tinha sido responsável pelo o verso popular. Não é? E com uma sorte muito grande, eu ganhei. Né? E eu ganhei e a gente dizia assim: você fatalmente conhece, né? E agora já não tem mais jeito, ninguém faz amor gostoso como a gente faz. Você entrou na minha vida e mora no meu peito, e se te amar é meu defeito, eu não conserto mais. Mas eu gravei isso em 1997, foi de Marcílio Martins e Domingos Ascioli. Você entrou na minha vida de mansinho, como o sol chega no amanhecer. Me deu amor, me deu carinho, do jeitinho que eu sempre procurava ter. É linda. Pois é, e tem essas coisas repare, tem 2 momentos que eu acho maravilhosos. 3. Um foi Zezé Lulu, que era um poeta de São José do Egito, analfabeto de pai, mãe e parteira. Que é outro local também de muito poeta, né? Aí Zezé Lulu cantando com um poeta, e o outro poeta era letrado, né? Aí disse assim, terminou o verso dizendo: quem nunca aprendeu a ler não sabe o que vai dizer.
Aí Zezé Lulu disse: eu nunca aprendi a ler, mas canto sem embaraço. Descrevo o céu e a terra, o sol, a lua e o espaço, e um juiz de direito não faz os versos que eu faço. Imagina. Não é forte. Aí tem Zé Cardoso cantando com Sebastião Dias, que Sebastião ficou até meio chateado comigo porque eu contei a história, porque foi ele mesmo que me disse que tinha sido com ele, né? Sim. E Zé Cardoso me disse também. Aí Bastião terminou o verso assim, mais ou menos assim: perco meu tempo cantando com um poeta analfabeto, afinal sou um doutor. Aí Zé Cardoso disse: aprendi a cantar sem professor. Com a graça de Deus eu sou completo. Você vem me chamar de analfabeto exibindo o diploma de doutor? No congresso que eu for competidor, vou ganhar de você de 10-0. Meu amigo, eu vou ser muito sincero, se eu deixar de cantar, não sou feliz. Ser poeta eu sou porque Deus quis, ser doutor não sou porque não quero. Tá, hein? E a outra parte... Não desafio o poeta, não desafio o poeta. E a outra foi, meu Deus, que foram 3 que... Lorival Batista cantando com o poeta bacharel. Aí o poeta disse: você é só um matuto e eu sou um bacharel. Aí Lorival disse: realmente eu sou um matuto e você é um bacharel. Você com o anel no dedo e meu dedo no seu anel. Não brinque com o poeta. Eu fui um show do cantor que é oriundo do Vassoural lá em Petrúcio Amorim. Petrúcio, ele faz o show contando a história da música. Também. Né? E Tareca e Mariola é uma música do amor não correspondido. Né? Parece que ele era mais humilde, a menina era... Não tem nada a ver, não. Era o seguinte, ele é de Caruaru. Sim. E morava no Recife na época. E estava começando a carreira como cantor, porque ele já era compositor renomado. Aí ele chegou lá, na Secretaria de Cultura de Caruaru, sei lá, fundação, uma coisa assim, e falou com... Eu conheci a pessoa com quem ele... que fez essa maldade com ele. Disse: rapaz, eu queria cantar na minha terra, não precisa ser no palco principal, pode ser um palco alternativo. Ah, meu irmão, já está fechada a grade. Disse: mas rapaz, na minha terra aqui, disse, já está fechada. Se você quiser arranjar um político aí para lhe botar na grade, tudo bem, mas por aqui já está fechada. Aí ele ficou com aquilo no peito, né, tal. Depois conseguiram colocar ele, mas só que essa fagulha deu origem. Ele voltou para Recife. Quando ele voltou para Recife, aí ele criou o Tareca e Mariola, que você pega... eu não preciso de você. O mundo é grande. O destino me espera, como esperou de verdade. É verdade. Não é você quem vai me dar na primavera as flores lindas que eu sonhei no meu verão. Né? Como é o resto? Lembra? Lembro. Porque recitando, eu cantando, eu vou atuar. Tem recitando, eu paro, eu já fico... Eu não preciso de você, já fiz de tudo para mudar meu endereço. Já revirei a minha vida pelo avesso. Juro por Deus, não encontrei você mais não. Isso. Carta na mesa, bom jogador, conhece o jogo pela regra. Não sabe tu que eu já tirei leite de pedra. Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar. Você foi longe... Só pra te ver sorrir... E não chorar. E não chorar. Você foi longe... Sorrir pra mim e não chorar. Você foi longe, machucando, provocou a minha ira. Só é que eu nasci entre o velame e a macambira. O velame é aquela... Dois pés de pau, como a gente diz. Dois pés de pau da região do semiárido. Sim. Quem é você... Verdade, não dá nada. Quem é você para derramar meu munguzá? Né? Que, aliás... Eu me criei ouvindo o toque do martelo na poeira. Ninguém melhor que mexe Osvaldo na madeira. Com sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com Tareca e Mariola. Tu conhece o Tareca? Conheço. A bolachinha marronzinha. E Mariola é o doce de goiaba que vem emplasticado. Envolvido num papel transparente. Isso. Rapaz, ele é fantástico. Não, Petrúcio, quando ele fez Menino de Rua, que é um pronunciamento de uma criança de rua, sim, na música, sim, que ela diz assim: noite alta, noite fria, na calçada sinto frio, e quem passa pela rua nem me vê. Assim como as águas correm para o rio, vou correndo contra o tempo sem saber. Sou mais um menino triste que não sabe, nesta vida, de onde veio e para onde vai. Eu só sinto uma tristeza que me invade. Nunca conhecer mamãe nem papai. Aí ele diz: quando às vezes sinto fome, sou esperto
e descolo a carteira de alguém. Na verdade, eu sei que isto não é certo. E nem sempre nesses casos eu me dou bem. Quando chega o Natal, eu também choro porque nunca um presente eu ganhei. Se Papai Noel não sabe onde eu moro, nem também meu endereço, eu sei. Eu mesmo sei. Aí diz, amiguinhos que eu encontro pela esquina também sofrem como eu da mesma dor. Um encontro entre cola e gasolina é difícil entender o que é o amor. Mas se um dia nessa estrada do perigo encontrarem na sarjeta de um bordel, lá no chão, meu corpinho estendido, todos vão saber na vida quem fui eu. Isso é Petrúcio Amorim, cara. Isso aí é falar por dentro, né? O poeta falando o sentimento. Aliás, muitas poesias são feitas dessa forma. Olha o que é que o Petrúcio faz. Muitas poesias são feitas dessa forma. Né? E eu sempre costumo dizer, não brinque com o poeta. Não brinque com o poeta, que o poeta tem resposta para quase tudo. Dizem que Zé Casusa está com 96 anos. Sim. Lá da Prata, na Paraíba. Sim. E Zé foi convidado para cantar para o cônsul de Portugal, lá em Recife. E dizem que eu não me lembro qual foi o governador na época. Eu sei que ele foi. O nome do cônsul era Felipe, cônsul português. E o nome da esposa do cônsul, Busset, ela era francesa. Sim. Eu sei que ele começou a cantoria e disse, colega, vamos cantar para o casal de Lisboa? Ele se chama Felipe, Busset é sua patroa, dela eu não sei o destino, mas seu nome tira um filho numa coisa muito boa. Não brinque com o poeta. Não brinque com o poeta. Santana, e nessa sua trajetória, né, já são muitos anos de 10, né? de estrada, né? Mais de 10 anos. São muitos anos de estrada. Às vezes desanima. O Santana cantador também cansa. Rapaz, não. Até agora não deu isso, não. Esse negócio de cansado. Agora eu tiro pra mim, eu faço minhas as palavras de Mandela, a citação de Mandela. Eu nunca perco. Quando eu não ganho, eu aprendo. Então, quando você parte para esse pressuposto, e eu tenho comigo o seguinte, se eu quero muito uma coisa e de repente não deu certo, é porque Deus tem uma coisa melhor para me dar. Sim. Então, eu estou procedendo assim, sabe? E outra coisa, o objetivo principal, meus pares, que vamos fazer o show, é que aquelas pessoas que estão ali são mais felizes do que quando chegaram. Se a gente conseguir esse objetivo, aí, graças a Deus, está tudo bem. Não, sem ser profeta, eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. Seu show é maravilhoso, as pessoas fatalmente irão gostar. Prazer imenso ter aqui na nossa AMBR. Que papo agradável. O nosso queridíssimo Santana, o contador. Uma história fantástica, né? Um ícone da música nordestina, e que a gente tem esse prazer imenso de tê-lo aqui. E ter essa oportunidade de conversar com ele, eu vou dizer a vocês, é absolutamente ímpar. E durante isso tudo, nós descobrimos que nós somos primos. Isso ficou melhor ainda, porque a conversa foi com mais naturalidade. Sem dúvida. E o Ceará também é lugar de grandes poetas. Não é? Geraldo Amâncio, ele estava numa cantoria lá na minha terra, em Juazeiro do Norte, minha terra, que é a capital do mundo para mim, sabe? Sim. Simples assim. Aí, ele cantando lá, e o congresso, aí abriram os envelopes, porque você sabe que nos torneios de repentista, a pessoa não sabe qual é o tema que vai sair. Sim. O Oscar vai e para, né? Aí o cara abre, o tema é esse. Aí o cara tem que estar pronto. Aí quando abriu o envelope, era o quê? Michael Jackson. Michael Jackson tinha acabado de morrer. E alguém botou o nome de Michael Jackson dentro do envelope, e quando foi aberto, aí Michael Jackson, aí Geraldo saiu com essa, ó, vê o que ele disse. A história de Michael Jackson, eu sei o que aconteceu. Era pobre, ficou rico, conquistou fama, cresceu, era preto, quis ser branco, mudou de cor e morreu. Geraldo Amâncio, ele disse, rapaz, ele é muito bom. Ele estava lá no Teatro José de Alencar em Fortaleza, e o tema que caiu foi ciência. Aí vê o que ele disse. O mundo se encontra bastante avançado. A ciência alcança progresso sem soma. Na grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado. 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvido a ciência fazer um poeta cantando galope na vida. Olha aí. Eita, olha aí. Na Paraíba tinha um cantador também de grande improviso, que era Oliveira de Panela. Oliveira é um showman, rapaz, vozeirão. E ele cantando com o Pinto do Monteiro, Pinto tinha a voz de taquara rachada. Sim. Que não sei o que. Ele falava meio assim. Aí eu sei que Oliveira terminou o verso dizendo assim,
Você é o rei do verso e eu sou o rei da voz. Aí Pinto disse: seria melhor pra nós se Deus fizesse assim. Desse mais verso a você e desse mais voz a mim. Nem você cantava pouco, nem minha voz era ruim. Muito bom, muito bom. Pinto do acordeon. Você conheceu? Maravilhoso. Ninguém conseguia ficar triste perto daquela figura. Eu gravei algumas músicas dele e era amigo nosso. E tem umas histórias de Pinto. Rapaz, é muito engraçado. Pinto do acordeon, minha gente, ele era um virtuoso sanfoneiro, cantava bem. Era desses discípulos bem aplicados de Luiz Gonzaga. Inclusive tem uma música dele que fez muito sucesso. O que aconteceu? Ele ficou diabético, rapaz. Sim. E era desobediente, comia doce e daquela coisa. Terminou amputando a perna. Repara. Aí eu usava uma prótese. Teve certo dia que ele estava sem a prótese, sentado na calçada da casa dele, se não me engano. Chegou uma mulher, olhou, quando viu ele sem a perna, disse: Pinto, pelo amor de Deus, o que foi isso? Aí ele disse: é a vida, minha filha. Não, mas o que foi isso? A minha perna? Foi o cupim, minha filha. Aí a mulher disse: e o cupim não dá, né, no pau? Ele disse: mas passou pra perna. Olha, o nordestino é o único, talvez você na face da terra, claro, que faz piada com a própria desgraça. É verdade. Eu tenho uma história dele, ele contando para Gonzaguinha. Para Gonzaguinha não, para Dominguinhos, né? A história da sanfona, que o camarada queria que ele tocasse inglês de todo jeito, e ele disse: eu não sei. Aí o cara disse: se você não tocar, eu vou furar o fole. Ele disse: conheço duas. Tu sabe, e ele faz a harmonia direitinho. Agora o inglês dele é fabricado, não, né? O inglês dele é o inglês dele. Dominguinho ia pra morrer. Tem outra dele, diz que um bebinho amigo deles, lá quando ele era rapazote, lá de Itaporanga, no Piancó. No Vale do Piancó. No Vale do Piancó, de onde veio minha avó, Dona Rosa, mãe de mamãe. Bento de Souza, Rosa Bento de Souza. Família de artista também, viu? Sim. Aí, disse que morreu um amigo deles, aí o amigo muito pobrezinho, aí ele se juntou com os colegas, os bebinhos, colega dele, e foram pra casa do defunto. Quando chegaram lá, aí o cara tava lá no caixão, tudo, a viúva chorando. Aí chegaram e disse: mas rapaz, fulano morreu. Sim, bicho, a gente tem que beber o defunto, porque no sertão tem essa tradição, né? Beber o defunto. Tá lá, fazendo o velório, e a cachaça tem que rolar. Isso. Aí ele disse, olhou pra viúva e disse: comadre, a senhora tem cachaça aí? Ela disse: tenho não, meu filho. Aí ele disse: eita, pô, vamos... Quanto é que tu tem aí? O cara disse: 2. Ele disse: me dá. Tu tem R$1. Me dá. Aí foram juntando, fazendo a vaquinha pra comprar a cachaça. A viúva viu o movimento, aí foi lá dentro, pegou R$2 e disse: aqui minha contribuição. Aí ele disse: Pinto, a senhora não precisa entrar na vaquinha não, porque a senhora já está entrando com o defunto. A sua parte a senhora já fez. Gente, isso são as histórias nordestinas, tá certo? A gente passa o dia todo aqui, porque elas são muitas, elas são maravilhosas, né? Quem sofre também faz rir. Essa característica, talvez, do sofrimento dado, né, ao povo nordestino, traga essa visão de fazer rir, de fazer se divertir, de ser essa pessoa com muito presença de espírito. Isso é a nossa cara. Engraçado, você falou em presença de espírito, eu me lembrei de Daniel Goleman, aquele judeu americano que descobriu a inteligência emocional, né? A inteligência que faz viver. O nordestino sertanejo já faz isso há muito tempo. Com outro nome, né? Presença de espírito. Presença de espírito, verdade. Presença de espírito. Santana, eu agradeço demais essa participação, muito agradável, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui, senão a gente ia passar o dia inteiro aqui, né? E a gente tem uma festa aí pela frente, né? Mas muito obrigado, Santana, e fatalmente a gente espera lhe ver aqui outras e outras vezes. Opa, viu? Eu creio. Lhe desejo um bom show hoje, eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. Opa, maravilha. Muito obrigado.